Opera apresenta Expogestão. Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Eu participo de vários eventos mensalmente. Estou realmente impressionado com a qualidade do evento. Eu nunca fui tão bem tratado quando eu cheguei para participar de um evento. Eu até fiz a brincadeira hoje mais cedo, se a gente tivesse mais cidades como Joinville, o Brasil talvez fosse um Brasil um pouquinho melhor. Vocês estão realmente de parabéns, Alonso está de parabéns pela organização. Quando a gente fala de inovação, a gente tem um prazer especial da IBM em ser convidado para falar de inovação. E deixa eu explicar por quê. A IBM tem 102 anos, 98 de Brasil. Eu vou falar um pouco da história da tecnologia. A empresa, pouca gente sabe o que a gente está fazendo hoje. As pessoas se lembram da IBM como uma empresa de computadores. Aqueles mais bem informados conhecem a empresa como uma empresa de serviços também, mas a empresa é muito mais do que isso. A gente, há 21 anos consecutivos, é a empresa que mais registra patente no mundo. É uma empresa que tem 5 prêmios Nobel no currículo. É uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. É a maior empresa de tecnologia no mercado corporativo. A gente não está no mercado consumidor. E por isso, às vezes, as pessoas não sabem direito o que a gente faz. Então, eu espero que ao final vocês entendam um pouquinho quem é essa empresa, que continua sendo uma empresa jovem, apesar de 102 anos. É uma empresa super jovem. Eu brinco aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de colaboradores e a idade média por volta de 30 anos. Quando eu começo a falar o que a gente está fazendo, as pessoas ficam super interessadas. Eu vou começar falando um pouco sobre a tecnologia. A gente internamente diz que a tecnologia, a cada 30, 40 anos, acontece alguma coisa que é disruptiva, que muda a forma como a gente trabalha, como a gente vive, como a gente interage, como a sociedade lida com todo o seu ecossistema. Eu vou começar lá em 1911. Em 1911, a IBM não se chamava IBM, se chamava CTR. Computing, Tabulating, Recording Company, que era uma companhia. Computação naquela época era computação no sentido mais primitivo da palavra, que significava computar, contar. A IBM veio para o Brasil em 1917, veio com o objetivo, contratada pelo governo, para fazer o censo de 1920. Naquela época, a gente vendia aquelas máquinas tabuladoras. E o censo de 1920 ele foi possível ser feito em 2 anos por conta dessas máquinas. Sem as máquinas, se levaria 10 anos para se fazer um censo. A gente consegue aceitar isso hoje, é difícil entender, mas naquela época isso foi muito importante. E em 1924 a gente mudou o nome da companhia para IBM, International Business Machines, que eram máquinas de negócio. Daí em diante, a gente começou a entrar em várias áreas diferentes e pouca gente sabe do que a gente já fez. Eu tenho certeza aqui que vocês não sabiam de algumas coisas que eu vou falar aqui. A IBM, em 1900, por volta da década de 30, vendia fatiadora de frios e balança. Se alguém sabia disso aqui, levanta a mão, por favor, porque pouca gente sabe. Pouca gente sabe. A gente vendia relógio de ponto. O relógio da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, aquele relógio famoso, foi um relógio que foi instalado pela IBM em 1943. O maior relógio da América do Sul, super complexo, a gente vendia isso. Então, a primeira era disruptiva da tecnologia é o que a gente chama de tabulação, a computação no conceito mais primitivo. Isso ajudou as empresas, os governos, as instituições a serem mais eficientes. Já no meio do século, tem uma coisa que eu não posso me esquecer de falar. Aí vocês já começam a ver e se lembrar de alguns produtos da IBM. Máquina de escrever.
Quer dizer, todo mundo aqui que tem por volta dos 40 anos ou mais, viu uma máquina de escrever em casa em algum momento antes de chegarem os computadores. Por volta da década de final da década de 50, início da década de 60, entra a segunda era disruptiva da computação, que a gente chama de programação. Os computadores passaram a ser programáveis. Daí em diante, a empresa entra numa ciranda, num ciclo enorme de invenções e criações. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente saiu dos laboratórios da IBM o código de barra. Alguém consegue pensar em ir ao supermercado hoje e ter que digitar produto a produto? Então, o código de barra foi uma patente, foi algo que foi inventado nos laboratórios da IBM. A tecnologia de cirurgia laser ocular, algo também inventado nos laboratórios da IBM. O HD, quem é um pouco mais velhinho, lembra que o nome do HD era Winchester, e o Winchester foi dado o nome foi dado pelos pesquisadores da IBM, porque aonde foi inventado o laboratório ficava num lugar chamado Winchester Boulevard. O próprio PC foi uma invenção da IBM em 1980. A IBM deu o nome de PC, Personal Computer, foi inclusive um erro que a gente cometeu, por achar que o computador pessoal ia ser pessoal, por isso que a gente deu o nome, ele não ia para as empresas. A gente, naquela época, achava que todo mundo ia continuar trabalhando de forma centralizada no mainframe e trabalhando na nuvem, né? Porque esse conceito de nuvem a gente brinca hoje, mas ele já existe há muito tempo. Foi chegando no final da década de 90, a IBM estava se tornando uma empresa de software. Existe um fato que é bastante interessante, a IBM criou um sistema para desafiar o campeão mundial de xadrez, o Kasparov. A gente fez a competição e ganhou. A gente não aceitou revanche, obviamente, porque a gente não ia correr o risco, mas a gente fez esse desafio. E aí a gente começa a dar os primeiros passos no que a gente chama que é a terceira era disruptiva, que é de inteligência artificial, que a gente hoje dá o nome de computação cognitiva. Eu vou falar bastante disso. O que está acontecendo hoje na tecnologia? Existem 5 grandes trends de tecnologia que estão dominando. O primeiro é cloud computing, computação em nuvem. Vocês já devem ter escutado falar bastante disso. Isso é mais do que tecnologia, para mim é um novo modelo de negócio, porque computação ela vai ser tratada quase como uma energia elétrica. Você vai comprar de acordo com o seu uso. Esse país é um país em que 90% dos CNPJs são de pequenas empresas, menos de 10 funcionários. A tecnologia ela vai ficar disponível cada dia mais para todas as empresas. Então, a gente está caminhando nessa direção. A segunda coisa é mobilidade. Tem duas fotos que eu gosto de mostrar quando eu tenho mais tempo. Eu estou controlando o tempo aqui, que é a foto do conclave de 2005 e do conclave de 2013. Conclave, vocês sabem, a eleição do Papa. E a foto de 2005, está todo mundo parado, olhando, esperando o resultado. A foto de 2013, está todo mundo parado, olhando o resultado, segurando um negócio com uma luzinha, que são os dispositivos móveis. Os dispositivos móveis em si não é só o fato de ter um telefone, de ter um smartphone. Aquilo é uma fonte alucinante de geração de dados e informação. O mundo está virando um mundo móvel, os locais de trabalho, todo mundo hoje trabalha de tudo quanto é lugar por conta do efeito desse fator mobilidade. O terceiro ponto é mídia social. Quando a gente fala de mídia social, a gente fala de Facebook, a gente fala de Twitter, a gente fala de Instagram, mas, na verdade, o conceito de mídia social vai muito além disso, né? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui do que está sendo feito em tecnologia com mídia social. E eu sempre dou um exemplo que retrata o que está acontecendo com a sociedade por esse boom de mídia social. Antigamente, quando você tinha um problema com a sua TV a cabo, você pegava o telefone, você ligava para o saque, demorava a ser atendido, normalmente,
tinha que passar o teu CPF 10 vezes, ficava furioso e reclamava com todo mundo que estava do seu lado, ou que tem em casa, ou teus amigos. Hoje, você pega o serviço, você fica furioso, você posta na rede social. Eu tenho, sei lá, no Twitter 6 mil seguidores, 7 mil seguidores. Na hora que eu postar, 7 mil pessoas vão ver. Se eu sou uma pessoa que todo mundo respeita, essas pessoas vão olhar, então são 7 mil pessoas que vão ver o meu ponto de vista e vão ver que eu estou chateado. E podem replicar isso em questão de minutos. Então, rede social, mídia social, está mudando completamente a forma como as pessoas interagem. Dentro da IBM, a gente tem uma solução de rede social corporativa, que não é um Facebook, que não é aberto, é para a empresa. E vale ressaltar que das empresas da Fortune 100, que são listadas as 100 maiores empresas americanas, 65 usam nossa solução de rede social corporativa com o objetivo não de trocar foto, mas de trocar conhecimento, de dividir informação de forma colaborativa. Existe o quarto item, que para mim é o mais importante, que é dados. A gente diz que dados é o próximo recurso natural, dados vai ser fundamental na competitividade das empresas, dados é o próximo recurso natural, assim como o combustível foi fundamental para a Revolução Industrial. 90% dos dados que existem hoje foram criados nos últimos 2 anos, o que é perfeitamente entendível com essa explosão de mobilidade, com essa explosão de rede social, com essa explosão de computação em nuvem, que está cada dia mais acessível a todo mundo. Todo mundo aqui tem WhatsApp, eu imagino, quase todo mundo aqui tem WhatsApp, quase todo mundo aqui tem Facebook. Então é impressionante, o WhatsApp é um cliente da IBM, então quando vocês estão usando o WhatsApp, eles estão na cloud da IBM, eles estão na nuvem da IBM, e é impressionante o que acontece com o volume de informação, o volume de dados que o WhatsApp usa a cada mês que passa. Então, isso é o maior retrato que esse negócio está explodindo. 80% desses dados que são gerados, eles são desestruturados. Então, você precisa de muita tecnologia para poder acessar esses dados e extrair informação. Aí que entra um outro conceito que a gente chama de analytics, né? Que é análise preditiva, que é manipulação de dados. O último desses conceitos, que é o que a gente está passando exatamente agora, e é resultado de toda essa onda de transformação da tecnologia, é a computação cognitiva. Computação cognitiva é inteligência artificial. São computadores que têm a capacidade de simular o comportamento do cérebro humano, de aprender sem serem programados. Aí vocês devem estar pensando, pô, esse cara é completamente lunático de estar falando esse tipo de coisa. Eu sei se quem viu 2001, Uma Odisseia no Espaço, tinha um computador chamado HAL. Na época, né, o Kubrick, quando fez o filme, imaginou quem vai ser a companhia que vai ter a capacidade de inventar um computador que vai se comportar e simular o comportamento de um cérebro do ser humano. Então, deu o nome de HAL, que são as 3 letrinhas antes de IBM. Então, a gente está investindo pesado nisso. Em 2011, a gente lançou o primeiro projeto de inteligência artificial de computação cognitiva num programa americano chamado Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas complexas. E o que aconteceu foi que o computador, o sistema, ou seja lá como a gente chama isso, que a gente deu o nome de Watson, em homenagem ao fundador da companhia, ele foi lá e venceu os dois principais campeões. E não eram perguntas básicas do tipo quem ganhou a Copa de 70, quem foi o artilheiro da Copa de 78, ou quem foi o presidente em 1900 e eleito em 1990. São coisas extremamente complexas. E o computador vai lá, entende linguagem natural e responde. E o engraçado é que o computador começou perdendo e foi melhorando e ganhou. Agora vocês devem estar pensando, para que serve isso? Tá bom, você falou de mídia social, você falou de computação cognitiva, você falou de dados, mobilidade, eu entendi todo esse negócio. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, para mostrar como isso é aplicado nos dias de hoje, o que está acontecendo, parte do que está aqui foi criado e desenvolvido nos nossos laboratórios. A IBM tem
um dos 12 laboratórios do mundo estão localizados aqui no Brasil. A gente tem mais de 120 cientistas dedicados à pesquisa aqui no país, investindo no país. Eu vou mostrar o primeiro vídeo, depois eu comento, que é o vídeo do Waze. Vocês podem soltar aí o primeiro? É um vídeo que a gente fez para a Copa das Confederações, do ano passado. Agora tudo que você fala, o treinador pode escutar. Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur, oimè, che furia, oimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Conheça aí, uma ferramenta da IBM que analisa o que é falado no Twitter e aponta o que milhões de torcedores sugerem para a seleção. Seja você também um treinador auxiliar. A gente fez isso na Copa das Confederações como uma brincadeira. Agora, deixa eu explicar o que está por detrás disso. Na final, por exemplo, tiveram 1,5 milhão de tweets que foram colocados no sistema, na rede. A gente lê todos esses tweets, então a gente está falando aí de Big Data, de dados não estruturados. A gente tem inteligência artificial, algoritmo que lê tudo isso. A gente criou um aplicativo para o técnico da seleção brasileira que falava real time, que falava ao vivo o que a população estava pensando de cada um dos jogadores. Então, por exemplo, o Neymar começou, e você conseguia ver isso minuto a minuto, de cada jogo. O Neymar começou com 20% de aprovação e foi mudando, e chegou a 80% de aprovação já no último jogo. Todo mundo se lembra do que aconteceu com o Neymar na Copa das Confederações. O Hulk, por exemplo, ficou com 20% de aprovação, retinho, todos os jogos, não mudou nada. A gente ficou curioso, a gente falou, bom, Big Data, né, capacidade analítica, vamos entrar na informação para entender. A gente descobriu que os 20% eram as mulheres, na verdade, falando do Hulk, e não era falando da beleza facial dele. Então, mas é interessante o insight que você pode extrair de informações desestruturadas. Agora, você imagina isso sendo usado hoje, e isso vai acontecer na Copa, então vocês vão daqui a pouco ter acesso a isso durante a Copa. A gente vai fazer a mesma coisa para a Copa do Mundo, mas você imagina essa tecnologia se você está lançando um produto e você quer saber o que a população pensa, sem fazer pesquisa, só lendo o que está postado em rede social. Você imagina um debate presidencial em que alguém vai chegar lá, vai responder, e na hora, 3 segundos depois, fala, olha, 80% da população gostou da tua resposta ou não gostou da tua resposta. Você imagina o impacto que vai ser para um político ter que lidar com esse tipo de situação. Então, aí a gente está falando de mídia social, a gente está falando de dados não estruturados, a gente está falando de um pouco de inteligência artificial. Então, isso é um negócio que saiu dos nossos laboratórios. Esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo, uma coisa bem pequenininha, uma amostragem de quem é essa IBM. Eu vivo brincando que a IBM é uma empresa super cool, né? Uma empresa super legal, mas por ser uma empresa tradicional, às vezes as pessoas não têm ideia de tudo que a gente está fazendo. Existe um segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês. Esse exemplo, talvez é o exemplo que me dê mais orgulho de trabalhar para essa companhia. A gente fala dessas coisas interessantes, de rede social, de entender o sentimento da população. O nome desse projeto é Análise de Sentimento em Rede Social. Mas existe coisa muito mais profunda que a gente está fazendo. Quando eu olho a nossa história de 100 anos, eu acho que tem uma palavra que descreve o que é o nosso DNA. É progresso. Então, tudo que aconteceu durante o século XX, em termos de desenvolvimento, tem de alguma forma uma invenção nossa, uma participação nossa. O homem pisou na Lua graças à tecnologia da IBM. A gente está até hoje presente no programa espacial americano. Quer dizer, tem muita coisa que a gente faz, mas eu queria dar um exemplo para vocês que, para mim, reflete o que é o DNA dessa companhia. A gente está usando inteligência artificial, computação cognitiva, para ajudar os médicos nos Estados Unidos a fazer diagnóstico e tratamento de câncer.
Isso é uma coisa impressionante, porque a gente criou um algoritmo, vamos chamar assim, criou um sistema que lê todas as informações que existem disponíveis de literatura médica, de casos reais, faz correlações e ajuda o médico a poder determinar, fazer um diagnóstico mais preciso. Isso está focado hoje em câncer e ajudar a fazer, determinar o tratamento. Pode rodar o vídeo aí, por favor, o segundo, Watson. Dr. Mark Norton, a clinical oncologist, is preparing to see a patient. He logs into the electronic medical record, and instead of spending time trying to find relevant information, he uses the IBM Watson Oncology Diagnosis and Treatment Advisor. He pushes the Ask Watson button, and Watson analyzes the patient data against tens of thousands of documents from its vast body of medical literature. Dr. Norton starts with the Case Information tab, where Watson has pulled out the relevant information, as well as suggestions for additional information to gather. Moving to the Test Options tab, he sees tests that Watson suggests that he consider ordering. He presses the Evidence button to see the reasons why Watson suggested the first test. Then he drills down further into a specific reference that supports the suggestion. Once the results of the tests come in, Dr. Norton presses the Treatment Options tab to see a panel of suggested confidence-scored treatments. He also sees a list of clinical trials to consider. Again, he reviews the supporting documentation by pushing the Evidence button. Dr. Norton has new information to add to the case, so he pushes the blue Watson avatar on the bottom and speaks directly into the microphone. He makes sure that his words have been transcribed correctly and submits the new information. Watson returns a revised set of confidence-scored treatment suggestions that take the new information into account. It also updates the list of clinical trials to consider. Shifting gears from Dr. Gordon's role to that of a hospital or health plan administrator, the advisor provides a customizable dashboard showing key performance indicators like where the advisor is being used, how it's performing, and what information sources are most useful. The administrator can drill down into the data more specifically to get more details, such as performance over different time spans, metrics on specific types of cancer, or in this case, a narrower geographic area. This is just one of the many areas that Watson's cognitive capabilities can be applied to help people live and work in better ways. O setor de saúde é o maior contribuidor do PIB do mundo. A gente está falando de 65 trilhões, que é o tamanho do PIB mundial, e 10% disso, 6 a 7 trilhões, é saúde. É o maior problema que existe hoje, onde existe mais gasto. E todo esse projeto começou com a gente trabalhando com os médicos e descobrindo que mais de 50% dos diagnósticos não são feitos da forma correta. Então, esse é um exemplo que eu me orgulho muito, porque é um exemplo da nossa empresa ajudando ao desenvolvimento da sociedade. Último ponto, quando a gente fala de Brasil, 1% do PIB desse país é investido em tecnologia. Quando a gente pega os países desenvolvidos, a gente está falando de 3 a 4%. Então, se a gente quer se tornar um país desenvolvido, a gente tem que começar a cada vez mais a fazer uso da tecnologia de forma intensiva. Isso está acontecendo, a tecnologia é algo que, graças a Deus, cresce muito mais rápido do que o PIB nesse país, mas tem que continuar, e eu acho que em breve a gente vai conseguir ver um país desenvolvido, e um dos fatores que vai contribuir para isso é a tecnologia. Já passei o meu tempo aqui, queria agradecer vocês e acho que depois eu volto aí para o debate. Obrigado, pessoal.